Fala corredor, fala corredora, sejam muito bem-vindos, estamos na área para mais um vídeo do RP 5 e 10. Aqui eu mostro para você estratégias para você melhorar seu tempo nos 5 ou 10 km. Eu sou Nilson Rocha, sou corredor, treinador e criador do projeto Let's Go Runner. E o episódio de hoje eu vou falar sobre como você melhorar a sua resistência tanto para os 5 como para os 10 km. É uma dúvida muito grande de diversos corredores e uma dificuldade que está presente quase que diariamente na vida dos corredores que querem chegar até os 5 ou querem melhorar seus tempos nos 5 ou 10 km. Antes de começar esse vídeo, não tem como esquecer. Vou pedir para você, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo corredor que está com dificuldade em melhorar, que não tem aquela resistência importante para começar a treinar e também para sair dessa estagnação que você está. Então roda a vinheta e vamos para cima. Muito bem, antes de tudo, antes de eu me aprofundar no que você tem que fazer para melhorar sua resistência, eu tenho que no começo ainda te mostrar o que é melhorar a sua resistência. Porque você pode estar pensando assim, Alisson, eu não tenho resistência, não tenho fôlego, falta fôlego para mim na hora de correr, na hora de conseguir melhorar meus tempos. Então tá, falta o fôlego, mas o que realmente é importante nesse ponto de vista? Porque tem um senso comum muito grande dentro dos corredores, que é melhorar minha resistência, eu preciso correr longas distâncias ou preciso treinar de forma mais contínua, porque você pode não ter resistência para conseguir correr de maneira contínua ainda e muito menos de chegar nos 5 ou 10 km. Mas primeiro ponto importante, o que é melhorar a resistência? Primeiro ponto, determinar um objetivo. A sua resistência que você quer melhorar é para qual objetivo? É para quem está iniciando na corrida? No nosso caso aqui no vídeo é para melhorar o seu 5 ou melhorar o seu 10. Então você tem um objetivo, é 5 ou 10. Então sua resistência vai ser melhorada para aquele objetivo. E não para correr uma maratona, por exemplo. Não é a nossa meta por aqui. Então não tem um porquê a gente ter estratégias diferentes dessa aqui. Segundo ponto, a tua resistência, você tem que melhorar, claro, o seu aspecto cardiovascular, cardiorrespiratório. Você fica muito ofegante, você não tem fôlego, falta fôlego. Tá, essa é uma meta. Segundo ponto, melhorar a resistência. Mas resistência é só do fôlego? A resistência tem muito mais fatores a serem olhados. Um deles é melhorar a sua resistência muscular. Será que melhorar a sua resistência muscular não vai te ajudar a melhorar a sua resistência cardiovascular? Esse é um ponto muito importante. Os corredores acabam olhando apenas para a resistência cardiorrespiratória. Mas a resistência muscular? Outro ponto, e a resistência para a dor? Como assim essa dor? É uma dor benéfica, não é uma dor que vai te prejudicar. Essa dor eu digo em quesito de treinamento, em quesito de prova, de você conseguir manter altas intensidades ou que seja maiores volumes. Porque a sua meta pode ser melhorar seu tempo ou chegar até os 5 ou 10 km. Então você ter uma resistência à dor vai ser importantíssimo para você conseguir chegar até a sua meta. Porque na zona de conforto, sinto lhe dizer, você não vai ter grandes transformações. E quando o seu corpo não tem grandes transformações, alterações fisiológicas, ele não vai te entregar resultados novos. Então a resistência à dor é importante. Resistência, por exemplo, para subida, resistência para correr no sol, resistência para correr contra o vento, são resistências importantes também. Talvez a sua cidade seja muito quente, a prova que você vai fazer tem muita subida. E se você trabalhar só a resistência cardiorrespiratória e não trabalhar nessas resistências, será que você vai se dar bem? Então qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua realidade? Isso vai ser importante para a gente a partir de agora conseguir melhorar esses aspectos que envolvem resistência. E para te mostrar que resistência vai muito mais além do que você está pensando, que é só, eu preciso correr mais, eu preciso melhorar meu cardio, não, melhorar meu fôlego, se liga só nisso aqui então. Temos duas resistências a serem trabalhadas no âmbito da corrida. É importantíssimo você, corredor, não deixar de lado nenhuma das duas resistências. Só que qual que é a resistência mais conhecida,
e a mais focada nos corredores? É a resistência aeróbia, né? Então, você tem que melhorar meu cardio respiratório, mas é claro, eu tenho que melhorar meu cardio. Mas calma, existe também a resistência anaeróbia. E essa resistência anaeróbia, ela vai ser importante também na melhoria do seu fôlego, do seu condicionamento físico, da sua resistência. Eu separei alguns pontos importantes aqui para vocês terem uma ideia de como funciona essas duas resistências e como elas podem se ajudar dentro de um processo de treinamento de corrida de rua. Primeiro ponto importante, nós temos tipos de fibras musculares diferentes. Nilson, como eu descubro isso? Através de uma biópsia, não precisa, se acalma. Mas tem pessoas que têm uma predisposição em ter mais facilidade em trabalhos de intensidades mais longos e pessoas que têm mais facilidade em trabalhos de intensidades mais curtas, ou seja, treinos de força, trabalhos mais explosivos. E você pode falar, o que você é agora, corredor? Ah, eu tenho uma maior facilidade mesmo na questão explosiva, eu sou mais veloz, eu não sou tão resistente. Então vamos separar aqui, ó. Primeiro, na resistência aeróbia, os tipos de fibra é o tipo 1. Quais são as características dessas fibras? Elas são vermelhas, elas são mais lentas e elas têm uma maior resistência à fadiga. Então são para atividades de longa duração, como o nosso caso, 5, 10, 21, 42 km. E a nossa resistência anaeróbia, as fibras são do tipo 2. E aí, essas fibras elas têm características que elas são brancas, elas são de contração mais rápida. Então, um trabalho de força, onde você vai trabalhar mais rápido essa contração. E elas fadigam muito rápido. Então, o sistema energético delas dura muito pouco tempo. Aí vai ter de curtíssima duração, de até no máximo 2 segundos, até 20 segundos, que é a lática e a alática. Então, vai ter essas diferenciações e nós, corredores, trabalhamos muito mais as fibras aeróbias e o nosso foco é mais elas. Nilson, eu não tenho esses tipos de fibras. Eu sempre trabalhei anaeróbia e agora eu comecei a correr, agora eu quero melhorar meus tempos e estou com dificuldade. Eu digo para você, tudo é treinável e você vai conseguir sim ativar mais e trabalhar mais essas fibras aeróbias através do treinamento. Mas o importante é você saber que essas duas resistências têm dois tipos de fibras e é claro que se você tiver uma predisposição a ter mais fibras do tipo aeróbia, isso vai ser muito benéfico para você e no longo prazo vai te ajudar muito, mas não quer dizer que você está fora do jogo se você não tiver uma maior predominância do tipo 1, beleza? Quais são os benefícios desses dois tipos de fibras? Primeiro ponto importante, da fibra do tipo 1, as aeróbias. Basicamente ela vai fortalecer o coração e o pulmão, porque a gente vai se manter em atividade durante maiores períodos. E essa intensidade ela vai ser de média a moderada intensidade. Então não vão ser altas intensidades, altas velocidades. Isso é bom porque um coração mais fortalecido, hipertrofiado, vamos dizer assim, ele consegue bombear mais sangue para o restante do seu corpo. Ou seja, mais sangue, dentro do sangue tem o que? Tem o oxigênio. E isso vai ser importante para você continuar tendo energia para manter aquela atividade por um maior período de tempo e até mesmo com um pouquinho maior de intensidade. Outro ponto importante, e isso os dois tipos de fibras vão trazer para a gente, o tipo 1, ele auxilia um pouco mais na diminuição do colesterol, triglicerídeos, porque a gente consegue se manter numa zona de queima de gordura um pouco mais prolongada. E isso vai ser importante nesses dois quesitos, como colesterol e triglicéridos, tá? Benefícios agora da fibra anaeróbia, né? E é importante dizer que no treinamento de corrida de rua, nós temos que abordar esses dois tipos de fibras, essas duas resistências. É claro que nós não iremos fazer, na maioria das vezes, tiros de 20 segundos, mas um tiro mais curto, de 200 metros, um tiro mais curto de 100, de 300 metros, ele vai se encaixar também numa questão de uma resistência mais anaeróbia para nós corredores de longa distância, de longa duração. Bem, benefícios de fibras de contração mais rápidas, onde elas têm muita facilidade em fadigar de uma maneira mais rápida. Primeiro, acelera o metabolismo. Isso é importante
Porque quando você acelera o metabolismo, você pode até manter essa queima de calorias, essa queima de gorduras pós-treino. Então esse efeito EPOC que nós chamamos vai ser importante com um treinamento mais intenso, com um treinamento mais anaeróbico e não tanto aeróbico. Outro ponto, previne doenças cardiovasculares e diabetes. E eu digo que são os dois tipos de fibras, os dois tipos de resistências. A aeróbia e a anaeróbia também vão trabalhar essa questão de prevenções de lesões. Agora, como a gente quer melhorar a nossa resistência, lembrar desses dois fatores aqui. E ela também melhora a nossa capacidade psicológica. E aqui eu quero abordar um tema muito importante para você, corredor, que está buscando melhorar a sua resistência, melhorar o seu fôlego, né? Não cansar tanto enquanto você corre. Primeiro ponto importante, você fazer treinos intensos, porque quando você trabalha em anaeróbio, você vai trabalhar com intensidades maiores e tempos menores. Então, tiros mais curtos. Vou dar o exemplo dos 200 metros. Você vai conseguir ter uma sensação de desconforto, uma sensação de dor diferente, mas que vai trazer uma transferência na hora de você ir para uma prova de 5, ir para uma prova de 10, ou seja, um treino mais longo, um treino que seja como alvo, porque você vai ter trabalhado esse lado psicológico antes dentro do treinamento. Algo que um trabalho mais aeróbio, ou seja, um treino mais contínuo, ele não trabalha tanto essa questão psicológica de continuar o treinamento mesmo com um determinado sofrimento, mesmo com um determinado desconforto. O treino contínuo mais longo, ele vai trabalhar a sua cabeça para resistência mais longas. Mas agora, se você não trabalhar a sua capacidade psicológica de suportar e entender qual é a sua resposta corporal perante estímulos mais intensos, isso vai ser um pouco mais difícil na hora de você melhorar a sua resistência e o seu fôlego, né? Vamos lá então, mas o que não é melhorar a resistência? Eu falei o que é, expliquei para vocês resistência aeróbia, resistência anaeróbia, dei os benefícios e agora o que não é? Basicamente não é apenas rodagem. Isso é um senso comum dos corredores, mas que você que está aqui nesse vídeo agora já não é mais senso comum. Você separou um tempo, está assistindo e eu quero entregar um material de qualidade. Então apenas rodagem, sair correndo contínuo, não é. E, importantíssimo, não ter consistência ou continuidade no processo. Porque se você é um corredor que quer melhorar a sua resistência, quer melhorar o seu fôlego, mas você não se mantém treinando de forma contínua, de forma consistente dentro do processo, você não vai melhorar a sua resistência. Ou quando você começa a melhorar, você tem um espaçamento muito grande dos treinamentos. E isso não está jogando ao seu favor. Então é importantíssimo que você entenda que você tem que ter consistência e tem que dar continuidade no seu processo de treinamento para a sua resistência ir desenvolvendo com o passar do tempo. Aí vem, você pode estar se perguntando, mas Nilson, realmente eu sou mais veloz. Não, mas eu sou mais resistente, eu não sou desse tipo, eu não consigo, eu não sei treinar velocidade. Eu sou o cara, sou maratonista, ou sou o cara que corro leve, corro para sempre, mas eu tenho certeza que se está nesse vídeo aqui, você quer melhorar seus tempos, você quer mudar a sua realidade na corrida de rua. E eu falei para vocês que tudo é treinável. Então, eu sou mais da resistência. Não, você pode focar também em trabalhos de velocidade para melhorar a sua resistência. Porque eu mostrei para você que a resistência anaeróbia, ela também existe e faz parte do processo de treinamento de todo corredor que quer melhorar o seu fôlego. Isso, mas eu não consigo correr forte. Como que você quer que eu corra forte se eu não consigo? Vamos fazer um teste? Correr 10 segundos forte. Eu consigo. Ótimo! Você começou a entrar no treinamento intervalado. Eu vou te explicar um pouco mais pra frente como que funciona essa esquematização do treinamento intervalado. Nilson, mas eu sou muito veloz, eu sou da resistência. Tá, você experimentou correr bem leve mesmo? Eu acho chato. Ok, acha chato. Mas lembre de uma coisa. Crianças fazem o que querem. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que tem que ser feito. Então você já sabe que agora você tem que fazer isso. E baixa intensidade e aumenta um pouco sua resistência aeróbica. Vai ser benéfico para você também. Vamos lá. Por que ter mais resistência é importante? Nosso foco é melhorar a nossa resistência. Tá, mas e por que eu não posso só trabalhar treino intervalado, treino de tiro e eu preciso trabalhar também minha resistência aeróbica? Por quê? Basicamente, a nossa transferência é direta. A nossa prova, ela é de resistência.
Agora é claro que para a sprint final você vai ter muitas particularidades dentro do treinamento de corrida que podem fazer você ganhar de uma outra pessoa, ou melhorar o seu tempo, ou ganhar um pódio, chegar a conquistar um pódio. Mas basicamente, dentro da nossa corrida é uma especificidade aeróbia. Então você tem que trabalhar isso no seu treinamento. Se ficar só fazendo treino de tiro, não vai ser tão específico quanto você ter uma rodagem também. Então o que vale mais a pena? É fazer treino de velocidade ou de resistência? Os dois, porque a resistência ela pode ser aeróbia e pode ser anaeróbia. E você fortalecendo essas duas resistências vão ser importantes para você crescer e melhorar seus tempos nos 5 ou 10 quilômetros. Você tem que sair do senso comum agora e começar a pensar de uma maneira globalizada e integrada. O processo. Dentro do treinamento de corrida de rua, você vai passar por etapas. E essas etapas elas vão ser importantíssimas. E a maioria delas vão ser em resistências aeróbias. E para você melhorar isso, você pode fazer a anaeróbia. Lembra disso. E é importante você ter resistência por quê? Porque o treino, o acúmulo de treinos, vai encontrar o efeito crônico. E esse efeito crônico é o que todos os corredores buscam. Ou seja, você tem uma preparação, uma fase de preparação geral, uma fase de preparação específica para chegar no seu alvo, para chegar na sua prova. Isso é importantíssimo, você não deixar de lado e ter o aspecto, o efeito crônico do treinamento desportivo voltado para nós corredores de 5 ou 10 km. Nós corredores temos algumas metas. E é importantíssimo nós suportarmos desconfortos com intensidades maiores. E eu quero que você entenda que intensidade não quer dizer velocidade apenas. Pode ser um volume maior. Pode ser que você queira sair do 5 para o 10, mas não tem resistência ainda. E você ter uma resistência para suportar, né, adversidade, suportar desconfortos para conseguir chegar, para conseguir melhorar sua resistência nos 5 ou 10 km, é um ponto fundamental. Então a intensidade ela pode ser com um volume maior ou também um tempo menor. Então você corre os 5 km hoje para 30 minutos e você quer correr para 25 minutos. Mas para isso você vai ter que ter trabalhos de intensidade pelo menos próximos do seu pace alvo, do seu ritmo de corrida alvo. Então se você quer correr para 25, você tem que fazer corridas próximo de 5 minutos por quilômetro. E como você vai fazer isso se você não tem essa resistência para suportar grandes intensidades? Aí que entra o trabalho de treinamento intervalado, que vai ser importantíssimo para nós corredores. E aí a gente vai entrar num tema importantíssimo aqui, questão de vantagem de treinar tiros para melhorar a resistência. Nós temos que trabalhar com intensidades um pouco maiores para que a nossa resistência aeróbia ela se desenvolva. Então você vai trabalhar com intervalados, ou seja, corre, para, corre, caminha. Isso vai ser importante para você conseguir que na hora do seu teste, na hora da sua prova, a sua resistência ela consiga melhorar. Eu corro há 13 anos e eu tenho uma notícia importante para você. Não deixar você triste ou que a sua resistência está ruim e que não está dando certo, mas é uma eterna busca para melhorar a resistência. Porque hoje a sua resistência pode ser em querer chegar nos 5 km. Ou talvez melhorar seu tempo nos 5 km. Você corre para 30 minutos. Agora, se você correr para 25, vai ter que melhorar a sua resistência novamente. Correr para 24, vai melhorar a sua resistência novamente. Então, eu estou eternamente buscando essa resistência. E isso é bom. Quer dizer que nós estamos querendo se desafiar e melhorar nossos tempos. Ou seja, encontrar nossa melhor versão. E cada vez mais, qualquer lapidação vai ser importante. Qualquer detalhe vai ser importante. Eu deixei aqui para vocês um desenho que parece meio louco, mas ele vai fazer sentido para vocês daqui a pouco já. Bem, pense que os risquinhos são corridas e os pauzinhos são intervalos. Então você está correndo, parando, correndo, parando, correndo, parando, correndo, parando. Aqui eu coloquei 4 exemplos, tá? 1, 2, 3, 4. 4 exemplos para nós entendermos um pouco mais esse trabalho de treinamento intervalado para melhorar uma resistência do trabalho contínuo. É meio, né? Como assim, Nilson? Eu quero melhorar na corrida contínua, mas você fala para mim correr intervalado? E a resistência anaeróbia e a resistência aeróbia vão fazer parte desses dois fatores importantes. Primeiro exemplo é uma corrida
basicamente de média duração com intervalo. Eu posso dar um exemplo como corridas de 400 metros aqui. Então aqui é 400 metros. Aqui são corridas mais curtas, como vocês podem ver, com mais pausas. Então aqui a gente pode citar de 100 a 200 metros, tá? 200 metros. E aqui é um trabalho intervalado também, tenho duas pausas, mas um trabalho mais contínuo. E aí eu posso falar que é um treino intervalado mais extenso de 1 km, por exemplo. Então você pode trabalhar nessas três vias, desde os 100, 200 metros, passando por 400 até 1 km. E aqui nós temos a resistência aeróbia, onde você correu 5 km, faltou fôlego e o teu pace médio foi de 6. O que você vai fazer? Obviamente, nesses três exemplos anteriores, você vai conseguir trabalhar com intensidades maiores. Então vai estar a resistência anaeróbia, tá? Principalmente nessas mais curtas. Aqui a gente vai entrar no trabalho mais aeróbio, mas você vai conseguir ter pausas e isso vai ser fundamental. E para desmistificar que para você melhorar a resistência é só correr contínuo. Não é. Você pode fazer pausas, você pode fazer caminhadas. Você deve fazer pausas e deve fazer caminhadas. Então, 400, 200 e 1 km, para quê? Para depois de um processo crônico, ou seja, não é de um treino para o outro, você está sofrendo um processo, está sofrendo ajustes, está indo para cima, sem medo. Depois desse processo, você vai chegar no seu alvo, onde você vai sair, né, tá parado, correu a sua prova, acabou a prova e você alcançou o seu pace de 5 minutos por quilômetro. Só que para isso, você saiu da sua zona de conforto. E eu digo para você, onde os corredores mais erram, vocês mais pecam nesse processo de melhoria da sua resistência, melhoria do seu fôlego. Basicamente é focarem apenas em resistências na zona de conforto, ou seja, nas rodagens, nos treinos contínuos. Isso não vai te trazer resultados novos, resultados diferentes. A resistência ela está muito interligada basicamente nas duas, resistência aeróbia e resistência anaeróbia. E a anaeróbia é a intensidade maior. E para fazer intensidade maior, você tem que caminhar, você tem que parar, senão você não consegue sustentar a atividade durante um longo período. Então se você ficar correndo em intensidades leves, lá na zona de conforto, sempre, não vai te ajudar a melhorar a sua resistência. Você tem que combinar esses dois fatores. Então, essa é a chave, onde você vai fazer tiros de 400, tiros de 200, tiros de 100, tiros de 1 km, vai fazer corridas confortáveis na sua zona de conforto, intensidade leve. E isso vai ser importante dentro de todo um processo. Então eu não quero que vocês mais errem pensando que resistência é apenas correr contínuo, que você vai melhorar a sua resistência. Não, você tem que fazer uma mescla desses dois tipos de resistência. Por onde começar? Eu separei um ciclo para nós aqui. Meta, método e marco. Primeiro, qual que é a sua meta? Minha meta é 5 ou 10 km. Tá, qual que vai ser o método que você vai utilizar? Esse método é, qual que vai ser a sua frequência semanal? Você pode correr 3 vezes? Você pode correr 4 vezes? Pode correr 5 vezes? Como que está a sua disponibilidade e como que o método ele te mostra a sua periodização? Ou seja, quantas semanas você vai precisar para alcançar aquela nossa meta, para melhorar a sua resistência, para chegar no 5, para chegar no 10, para melhorar seu tempo? Quais tipos de treinos que você vai fazer no meio desse processo? Isso tudo o método vai te trazer, ele vai te mostrar, ele vai te modelar para te levar até o seu marco. E esse marco, ele pode ser alguns pontos importantes. Primeiro, um teste inicial, que é o marco. Você vai começar a metodologia, tem um teste inicial. Ótimo, temos um marco. Outro ponto, uma prova teste. Você está no meio do processo e fez uma prova para testar. Ótimo, temos um outro marco aqui. Estamos vendo a sua resistência, o seu condicionamento, o seu fôlego no meio do processo. A partir dessa prova teste, você começa a ter uma visualização da sua meta. Ou seja, começamos a enxergar mais qual será o seu tempo, como você chegará nos 5, como você chegará nos 10. Até que você chegue na sua prova-alvo. E isso vai ser importantíssimo, você ter esse marco e esse esquema para chegar até a sua prova-alvo, até a sua meta. Eu tenho certeza que seguindo meta, método e marco, você vai conseguir chegar lá. Como melhorar a resistência? Focando no processo crônico.
não é de um dia para outro, não é de uma semana para outra, e sim um processo de treinamento onde vão respeitar as fases do processo. Ou seja, a fase de preparação geral, a fase de preparação específica, a fase competitiva, a fase que vai te fazer chegar a melhores tempos, chegar a melhorar a sua resistência, que basicamente vai ser ou você chegar a correr 5 ou correr 10, ou você melhorar seu tempo nos 5 ou 10 quilômetros. Você vai ter que trabalhar com a resistência aeróbia e a anaeróbia também. Os trabalhos não podem ser apenas com corridas contínuas dentro da sua zona de conforto. Isso não vai te trazer maior resistência e melhores resultados dos 5 ou 10. E você vai ter que trabalhar com caminhadas ou com pausas, parado mesmo. Por quê? A sua resistência, ela não quer dizer que você precisa apenas colocar o tênis e sair correndo. Se você tiver, claro, um método para te orientar, e não é assim, você correu o máximo que conseguir, parei, pronto, tem que parar, agora eu vou voltar correndo. Não, você vai estar numa zona de conforto, aí você vai parar porque você vai estar cansado apenas, e não porque você correu em intensidade mais alta. Você tem que ter um porquê e saber onde direcionar essas caminhadas ou pausas. Mas Wilson, vamos lá. Até onde treinos contínuos podem ser bons? Então, você está dizendo que o treino contínuo ele não vai me trazer benefícios ou eu não posso ficar apenas nos treinos contínuos? Existem alguns casos específicos que eu separei aqui para vocês, corredores, que os treinos contínuos eles podem ser uma maneira de você trabalhar dentro da periodização, da sua periodização, perante alguns pontos importantes. Primeiro, aquele corredor que não tem muita meta, sabe aquele cara que corre 5 km todo dia? Você vê ele melhorando? Você vê ele emagrecendo? Provavelmente não, porque ele não tem uma meta. Eu dou um exemplo muito fácil de você entender, visualizar na verdade, é aquele senhor de idade que começou a caminhar no parque, ele foi lá, deu uma volta. Ele, nossa, o organismo dele já estranhou, falou, cara, que legal, acelerou o metabolismo, nunca tinha feito isso, emagreceu um pouco. Depois de um certo tempo, ele sempre faz aquela mesma volta, sempre, sempre, sempre. O corpo já se acostuma. O nosso corpo ele é inteligente também. Você tem que fazer coisas diferentes para melhorar sua resistência. Porque a partir do momento que ele se adaptou àquele estímulo, ele não vai continuar melhorando, senão seria muito fácil. Só correr 5 km todo dia, todo mundo melhora. Não, e não é você correndo forte todos os dias também que você vai melhorar o seu treino, vai melhorar a sua resistência. Até porque você treinar com grandes intensidades é mais agressivo para o seu corpo. Lembre-se disso, corredor. Então, corredor que não tem muita meta, ele acaba correndo contínuo e vai ser benéfico. Vai ser uma alternativa, mas para melhorar o resultado, não vai ser. Um ponto importante. Você correr de maneira contínua pode ser importante para você fazer uma manutenção. Só que assim, é você, obviamente, fazer uma manutenção do seu condicionamento. Só que essa manutenção, ela vai ser em períodos, ou ela tem que ser em períodos específicos. E não para sempre. Ah, só fazer uma manutenção. Não. Você vai fazer uma manutenção, você vai poder até perder um pouco do seu condicionamento. Dependendo do seu espaçamento de treinos, você pode perder condicionamento. Então, essa manutenção, ela tem que ser em períodos específicos. Como, por exemplo, uma recuperação de lesão. Então, você não pode colocar cargas altas, ou seja, intensidades altas, então você trabalha de uma maneira mais contínua e lembre-se, a resistência aeróbia ela vai trabalhar por uma longa duração, porém com intensidades menores, intensidade baixa ou moderada. Isso vai trabalhar a sua resistência aeróbia. Então, para quem está voltando de lesão, pode ser uma forma inteligente de se manter treinando ou até mesmo quem está em tratamento, se manter treinando sem muita agressividade às suas articulações, ao seu músculo, ao seu sistema ósseo. Então, você treinar contínuo pode ser bom em alguns pontos específicos, como para quem que não tem meta, para quem só quer fazer manutenção, vai ter que ser em período específico e não a vida inteira fazendo manutenção, e também para recuperação de lesão e também para quem está fazendo tratamento e está liberado pelo médico, é claro. A ideia é que você entenda que a resistência a partir de hoje não vai ser olhada com um único olho de apenas treinamento contínuo, mas sim você correr forte, correr com intensidades mais diferentes, maiores, né?
que você consegue suportar no treinamento contínuo vão fazer você, corredor, melhorar a sua resistência. Ou seja, a combinação das duas resistências, aeróbia e anaeróbia, vai fazer você chegar a novos patamares nos seus 5 ou 10 km. Lembre-se, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui para mim, falando uma opinião sua, alguma dúvida. Eu quero conversar com você, eu vou te ajudar aqui. E claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de corredores, para aquele corredor que acha que resistência é apenas a aeróbia e não tem a anaeróbia. Então eu tenho certeza que o teu amigo não sabe dessa resistência anaeróbia, que é importante para melhorar os seus tempos dos 5 ou 10 km. Valeu galera, tamo junto e até o próximo vídeo.